Olá, meus amores! Mais uma vez aqui com vocês e dessa vez nós vamos para uma aula de revisão. Essa revisão será de Ciências, Geografia e História. Ciências, vamos iniciar com os tipos de rocha. Temos aí as rochas magmáticas, sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são rochas formadas pelo resfriamento do magma. Quando expelido, o magma chega à superfície através de falhas na terra ou vulcanismo, sofre resfriamento e cai no endurecimento, formando esse tipo de rocha, que é a rocha magmática, que é formada pelas larvas do vulcão. Temos aqui as rochas sedimentares, originadas com o passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras magmáticas e metamórficas e que sofrem sedimentação. Partículas de areia, argila e cascalho são carregadas através da ação do vento ou até mesmo da chuva, formando essas rochas sedimentares. Temos também as rochas metamórficas, são rochas formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. São exemplos de rochas metamórficas o quartzito, a ardósia e o mármore. As rochas também passam por um ciclo. As rochas fazem parte de um ciclo contínuo e, de acordo com as condições a que são submetidas, vão se transformando ao longo do tempo em outros tipos de rocha. Esse processo leva milhões de anos para acontecer. Vamos conhecer agora sobre os vegetais. Os vegetais. Vegetais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. A maioria vive no solo, porém tem algumas espécies que vivem na água e outras agarradas ao tronco das árvores. Vamos conhecer mais um pouco sobre elas. Aqui nós temos a classificação das plantas. Elas podem ser terrestres, aéreas e aquáticas. Terrestre, que tem a raiz fixada na terra, como a orquídea. Aéreas, que as suas raízes ficam geralmente no tronco, como era, e aquáticas, raízes vivem na água, como nenufar, é um tipo de planta aquática. Você sabia que, para manter o equilíbrio da natureza, está intimamente ligado à preservação da flora? A flora é um conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou até mesmo um local. Mas como nascem os vegetais? Os vegetais nascem a partir das sementes, ou até mesmo através das mudas, como vocês estão vendo esses vasinhos brancos com várias mudas de planta. Então, só tem duas formas, através da semente e através das mudas. Como os vegetais se alimentam? Eles se alimentam pela luz do sol, pelos gás carbônico e pela raiz que retira todos os alimentos e nutrientes que vem da terra. Então, os vegetais se alimentam dessas três formas, a luz do sol, o gás carbônico e através da raiz. Então, qual a importância dos vegetais em nossas vidas? Os vegetais são importantes para o ambiente e também para os seres vivos, porque ele filtra o ar em que respiramos. Então, as plantas, absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. E nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Para que servem as plantas? As plantas têm várias utilidades. Temos também para perfumaria e decoração, para fazer medicação, para serviço imobiliário e vestuário. Não conseguiríamos o ar puro sem elas, nem a planta, todo mundo já sabe. Então, temos ela aí para alimentação, temos muitos medicamentos, até mesmo confecção de roupa, como linho e algodão, e objetos para embelezar o ambiente, como praças e casas, que são utilizadas algumas plantas. O uso dos vegetais na indústria. Várias espécies de plantas nativas são exploradas intensamente. Tem algumas delas aqui que estão em extinção, como a araucária, o xaxim e o pinheiro do Paraná. Algumas utilidades das plantas. Temos aí o jacarandá, que é usado para fazer móveis, a peroba também, que é para fabricação de móveis, a seringueira, que é uso para fazer a borracha, e o algodão, que é para fazer os tecidos. Temos algumas consequências da ação do homem. O homem desmatou muito a nossa floresta amazônica e acabou não plantando. Tanto que em 2019 temos 85% de toda a Amazônia já desmatada. Então, é necessário que haja desmatamento, por conta da sobrevivência, para fazer utensílios domésticos, remédios, roupas, dentre outros,
mas é necessário que seja um desmatamento consciente, com autorização e que possa haver o replantio. Agora vamos para a revisão de geografia com hidrosfera. Vamos ver aqui a hidrosfera. A hidrosfera é a designação dada à camada de água em estado sólido, líquido, até mesmo gasoso, que cobre a maior parte da superfície terrestre. Nós temos aí que 70% da superfície do globo terrestre ela é coberta, corresponde por oceanos. Vamos conhecer um pouco mais. Mas aonde encontramos as águas? As águas a gente pode encontrar no rio, no mar, no lago, no poço, cachoeira e até mesmo nas nuvens. Nossa Terra é o único planeta do Sistema Solar no qual existe água em estado líquido, e de modo em que é possível afirmar que a água é um dos elementos que permite que a vida se desenvolva em nosso planeta. Você sabia de toda a água que existe no planeta, apenas 0,63% é água potável e indicada para o consumo. Já 2,07% é água congelada e 97,3% é água salgada. Então, a maior parte da nossa água que existe no planeta ela é salgada. Só tem apenas 10% que é para o nosso consumo. Então, devemos ter bastante cuidado, preservar bastante nossa água. Uma curiosidade. Você sabia que 70% do nosso corpo é composto de água? Essa água ela faz 83% do sangue eliminar o resíduo, compõe 22% dos nossos ossos, protege e acomoda os cílios dos órgãos vitais, ajuda seu corpo a absorver os nutrientes e dentre outros. Nesse mapa, podemos observar as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Sabendo que o Brasil é um país com grande potencial hídrico, pois além de apresentar rios com grande extensão, largura e profundidade, possui uma ampla rede de hidrografia. Então vamos conhecer mais um pouco o que é hidrografia e bacias hidrográficas. Afinal, o que é bacia hidrográfica? É uma área de grandes superfícies formada por um conjunto de terras, por onde corre um rio principal e os seus afluentes, que inclui cabeceiras ou nascentes, divisores de água, cursos d'água principais, afluentes e subafluentes. Vamos conhecer um pouquinho mais como é que acontece a bacia hidrográfica. Aqui nós temos como acontece a bacia hidrográfica. O rio tem uma origem na nascente, tem os seus interfluidos aos redores, tem um afluente, o leito e a sua foz onde deságua as águas do rio. E no meio, onde passa o rio, que acontece a bacia hidrográfica. Esses rios podem ser formados por água proveniente das chuvas, das fontes naturais ou pelo derretimento até mesmo das neves. Assim como as rochas, as águas passam pelo ciclo da água. O Sol aquece as águas que evaporam, acumulando-se na atmosfera em forma de vapor de água, que constitui as nuvens, que por sua vez se precipitam em forma de chuvas. A água da chuva pode escoar sobre o solo, alimentando o oceano, os mares, os rios e lagos, e etc. Ou ela pode infiltrar-se no solo, abastecendo os lençóis subterrâneos. Além de chuva, o vapor de água na atmosfera também pode se condensar e se precipitar em forma de quê? De orvalho, de neve e até mesmo de granizo. Também nós falamos sobre o dia 5 de junho, que foi o Dia do Meio Ambiente. Como é importante termos essa consciência de preservar o nosso meio ambiente, que foi no dia 5 de junho, uma data muito importante. Vamos ver agora sobre o solo. O solo, que é a litosfera, é a camada externa e sólida do planeta Terra, composta pela crosta e pela parte mais externa do manto, com espessura de 50 km a 200 km, parte mais externa e mais resistente do nosso corpo celeste. Vamos conhecer um pouco mais como é que acontece a litosfera. Na parte externa da litosfera encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. A litosfera é fragmentada em placas tectônicas. As placas tectônicas formam a camada externa e sólida da Terra, denominada de litosfera, onde estão os continentes e os oceanos. Temos aqui as rochas. Como eu falei, esse assunto de litosfera ela se choca um pouco com o assunto de ciências, que fala também sobre as rochas. Então, a litosfera ela é composta pelas rochas e minerais. O que é rocha? É um agregado natural formado por um ou mais minerais, e os minerais é um elemento ou composto químico natural
resultante de processos inorgânicos, ou seja, que não é composto por matéria animal ou vegetal, que é encontrado na crosta terrestre. A crosta terrestre divide-se em crosta continental, localizada nas regiões continentais, e crosta oceânica, que fica localizada lá no fundo dos oceanos. Como eu falei, a litrosfera é composta por rochas e minerais. As rochas temos aí, de acordo com a origem, as rochas são classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas, como já foi passado também na aula de ciências. As rochas magmáticas são aquelas que resultam do resfriamento e da solidificação do magma, sendo em geral bastante antiga, como o exemplo o basalto, que é essa pedra que vocês estão vendo aí, que é um exemplo de uma rocha magmática. Temos aqui as rochas sedimentares, que são formadas por partículas ou sedimentares de outras rochas, desmanchando-se em grãos chamados de sedimentos. Os sedimentos também podem ser produto de resto de elementos orgânicos, como calcário. Esse é um tipo de rochas sedimentares. Temos aqui também as rochas metamórficas, que são formadas pelas transformações de outras rochas. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica. Eu dei o exemplo aqui na foto, que é essa pedra, essa rocha bem grande que tem lá no Rio de Janeiro, que faz o transporte do pão de açúcar. Ela é conhecida como uma rocha metamórfica. Então, bastante conhecida. Vamos estudar agora sobre o solo. Vamos conhecer melhor sobre o solo. Vocês devem se perguntar, mas o que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da decomposição das rochas do subsolo, contém substâncias orgânicas derivadas da decomposição de vegetais e também dos animais. Então, o solo é composto pelas rochas que têm restos de animais e de vegetais. O solo ele é formado por 4 camadas. Tem o horizonte O, A, B e o C, como vocês estão vendo, e tem a rocha-mãe. A O é rico em matérias orgânicas e restos de animais. O horizonte A é encontrado apenas seres vivos, insetos. O horizonte B, você encontra fragmentos de outras rochas. Ele é um lugar menos poroso, tem elementos inorgânicos. E no horizonte C, a camada da transição entre o solo e a rocha matriz, que é formado por fragmentos de rochas que ainda estão começando a se decompor. Então, são 4 camadas que o nosso solo tem. O horizonte O, A, B, C e a rocha-mãe, que é a matriz. Como eu sinalizei, abaixo dessas camadas está localizada a rocha matriz, cuja degradação é responsável pela origem do solo. É através da degradação dessa rocha matriz que vai se formando as rochas, as outras rochas. Então, ela é considerada a rocha-mãe, que é através dela que se originam-se outras rochas. Vamos falar um pouco agora sobre a biosfera. Mas o que é a biosfera? A biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos e não vivos. Nela devemos incluir os seres que habitam a atmosfera, que habitam a litosfera e que habitam a hidrosfera. Biosfera é uma palavra grega que bio significa vida e esfera significa esfera. Na biosfera existe algo muito importante que é o ecossistema. O ecossistema são espaços naturais com características bióticas e abióticas. O que são essas características bióticas? São aqueles que são ocasionados pela presença de seres vivos e suas relações no meio, como animais, como as plantas e os seres humanos. E os abióticos são os fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, que é o que? A água, o sol, o gelo e o vento. Então, o ecossistema ele é caracterizado pelos 2 tipos, bióticos, que somos nós seres humanos, seres vivos, e os abióticos, que é a água, sol, gelo, vento e etc. Aqui nós vamos ver quais são os tipos do ecossistema. Temos 2 tipos. Os ecossistemas terrestres, que é o que? As vegetações, que vai diferenciar dependendo do tipo do clima predominante da região. E o ecossistema aquático. Temos aí tanto da água doce como da água salgada. Das águas doces temos os rios, lagos e mangues, e da água salgada nós temos o sistema marinho, que é os oceanos e os mares.
Mas quais os ecossistemas do Brasil? Nós temos aí a Amazônia e a Caatinga. A Amazônia, que tem uma extensa parte territorial, que é 60% do território nacional é a Amazônia, e a outra bem conhecida é a Caatinga. Existem vários ecossistemas, mas as mais conhecidas estão aqui a Amazônia e a Caatinga. A Caatinga na região nordeste, que apresenta uma vegetação que sobrevive a período de seca, né? Aquele período sem chuva, aquelas terras bem secas, bem duras, as árvores bem secas, com os galhos retorcidos. Muitas vezes, dependendo do grau da seca que vem a ocorrer, muitos animais acabam morrendo, muitas famílias acabam sem água, perdendo seu plantio por conta da seca que existe. Então, os dois grandes ecossistemas existentes aqui do Brasil é a Amazônia e a Caatinga. Devemos ter também cuidados com a biodiversidade, porque ele gera o turismo ecológico, são fontes de matérias-primas, medicamentos, corantes, alimentos, resinas e outros. Tem a reserva genética de animais e vegetais que estão em extinção. Evitar perda da fauna e da flora. É muito importante ter esse cuidado com a biodiversidade. Temos aí as leis que protegem o meio ambiente, que é a Lei 9.605, que foi criada em 1998, que é uma lei que previne os crimes ambientais, e a Lei 9.985, que foi criada em 2000, que também vem aí proibir alguns crimes ambientais, principalmente aqueles animais que estão em extinção, espécies em extinção. Então, tem várias leis, são essas duas leis e são as mais importantes, a 9.605 e a 9.985. Agora vamos iniciar com uma revisão de história. Brasil, África de todos. Podemos ver aqui que a África é um continente muito grande e está dividido em vários países. Cada país tem povos com costumes e línguas diferentes. Quando chegaram ao Brasil, os africanos, os negros, eram vistos apenas como os negros, considerados todos iguais. Mas cada uma dessas raças, brancas, indígenas e negras, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Cada raça contribuiu com seus costumes, com seus hábitos, vocabulários e etc. para a construção desse Brasil. Essas misturas de raças não pararam por aí. Vieram para o Brasil alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros. Podemos dizer que o povo brasileiro é uma mistura de culturas diferentes, de povos diferentes e também de necessidades diferentes. A cultura brasileira ela é recheada de marcas africanas, seja nas danças, as festas religiosas, no vocabulário, no instrumento musical, também na alimentação e no vestuário. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa influência africana aqui no Brasil. No vocabulário, africano, a gente ficou aí com o moleque, o axé, ranzinza, o inhame, angu, neném, erê. Temos samba, caruru, munguzá, dengo, axé, acarajé, zambi, dentre outras palavras que foram trazidas da origem africanas. Temos um vasto vocabulário africano que são usados por nós brasileiros que vieram da África. Esses vocabulários muito enriquecidos. Temos também alguns instrumentos musicais que são da influência africana. Temos aí o agogô, o atabaque, o berimbau, também o pandeiro e temos o reco-reco. Todos eles são de influências africanas. Agora vamos ver algumas influências africanas na culinária brasileira. Temos aí o caruru, o vatapá, temos a feijoada, alguns condimentos e também o acarajé, que são influência da culinária africana que hoje enriquece a nossa culinária brasileira. A influência africana ela também está viva no nosso vestuário brasileiro. Temos aí o turbante, as batas, os brincos e pulseiras, os colares. Todo esse tipo de vestuário são de origem africana, que vem compondo o nosso vestuário lindíssimo, que é o nosso vestuário brasileiro. Aqui eu trago para vocês algumas personalidades brasileiras
que temos a Dandara, a Qualtune e a Aleijadinho. São uma personalidade que fizeram história para o nosso crescimento do negro no nosso país. Aqui nós podemos ver Zumbi, Mãe Menininha do Gantóis, que é do Gantuá, temos Pelé e Nelson Mandela, que ele não compõe a nossa personalidade brasileira, mas foi uma personalidade muito importante da luta do negro para conquistar o seu lugar durante a sociedade, que é Nelson Mandela. Mas também com o dia 12 de junho, que é a nossa luta pelo Dia do Combate ao Trabalho Infantil. Com a vinda dos negros aqui para o Brasil, muitos deles vieram com seus filhos, que também sofriam a escravidão. As crianças, mesmo muito pequenas, eram afastadas dos seus pais e começavam a trabalhar. Vamos conhecer quais foram essas tarefas que foram designadas aos filhos dos escravos. Aqui temos os trabalhos que foram designados aos filhos dos escravos. Para os meninos era guiar os cegos, levar o lixo para a rua, levar recados, buscar latas de água e cuidar dos cavalos. Para as meninas é ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa e varrer o quintal. Hoje em dia o trabalho infantil ele é ilegal. Muitas crianças também vivem trabalhando, muitas vezes são obrigadas pelos seus familiares para que possam ajudar no orçamento familiar. Essas crianças elas deixam de estudar, de brincar e precisam assumir uma responsabilidade que não são delas, que são dos pais. Mas para ajudar na alimentação da sua família, elas acabam sendo enviadas para a rua para poder, muitas vezes são pedintes para pedir no sinal. Muitas delas estão fazendo trabalho infantil, trabalho que não é para a criança ser feito, e também na sinaleira lavando os carros. Acho que vocês já devem ter visto algumas crianças nessa situação. Sabemos que o trabalho infantil ele é ilegal, ele é proibido. Vamos ver um pouco dos direitos e deveres das crianças. As crianças têm direito à saúde, têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, têm direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e tem direito à profissionalização e à proteção também no trabalho. Não somente de direitos vive a criança, ela também tem os deveres. Quais são eles? Não falar palavrão, dormir na hora certa, não fazer birra, escovar os dentes, tratar bem os animais, cuidar dos seus materiais escolares e tomar banho todos os dias. Não brigar com os amigos e, principalmente, respeitar os mais velhos. Respeitar o pai, a mãe, o tio, a tia, as pessoas que sejam mais velhas. Esses são os deveres da criança. Dia 12 de junho é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Qualquer tipo de trabalho infantil, violência infantil, denuncie, Disque 100. Então, vamos ficar atentos para esse dia que é importante, que é o dia 12 de junho, dia de combate ao trabalho infantil. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Foi de todos aqueles conteúdos que nós trabalhamos no mês de junho. Ficamos aí para a próxima aula. Super beijo no coração de todos vocês. Beijos da Prodina.